Bom, boa noite, pessoal. Você começa, Elaine? Quer Eu falar? começo, deixa eu só fazer a tua apresentação rapidamente. Boa noite a todos. Estamos em mais um evento da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura. Hoje é um evento super especial, porque é a nossa grande secretária, Érica Alcântara, secretária, professora, e é o que está nos bastidores aqui conosco, sempre promovendo conhecimento e contribuindo com a sua presença, com o seu conhecimento e com a sua doação mesmo, partilha do que sabe. Hoje o tema é um tema que é muito relevante para a nossa reflexão social e jurídica. Além das margens, encontro com a população em situação de rua, sob uma perspectiva de alteridade e hospitalidade. Doutora Érica Alcântara é mestre em Direito, doutoranda em Direito também pela UFRJ, é secretária aqui da Comissão de Filosofia, Direito e Literatura, professora de Direito. E, doutora, você está com a palavra, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Elaine. Assim, obrigada pela oportunidade de poder falar. Na verdade, assim, eu quero mais é comunicar a vocês coisas que eu vim pensando a partir da minha inserção na própria comissão. Assim, né? A Elaine, quando fez o convite para mim, eu fiquei meio assim, não sei, é muita coisa, já estou fazendo tanta coisa, isso, né? Como é que eu contribuo para a comissão? Mas, na verdade, acho que a comissão é que está contribuindo para a minha formação, né? Como pessoa, para a minha formação como advogada, né? E para a minha formação acadêmica também. Então, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade e agradecer os colegas de comissão que vão tirar um tempinho para estar aqui com a gente hoje. Agradecer também aos meus alunos da disciplina de extensão da Unigran Rio de Duque de Caxias, né? Eu espero que a palestra de hoje sirva também para ajudar a pensar um pouco do projeto deles, né? Eles estão aí com o desafio de pensar políticas de acesso à saúde e novos direitos para a comunidade, enfim, para a população do município de Duque de Caxias. E aí eu espero que essa palestra contribua principalmente para eles, que eles sejam capazes de pensar um projeto baseado nessas duas ideias, né? A ideia de alteridade do Levinas e de hospitalidade do Derrida. Para pensar políticas públicas de saúde no SUS, levando em consideração particularidades, especificidades dos usuários que estão demandando esse direito, né? Para que não se imponha, e aí para voltar numa outra palestra, numa outra contribuição que a gente já teve aqui esse ano, né? Para que não se imponha às políticas públicas unicamente a lógica do mercado, né? Que é a lógica do custo-benefício. Hoje a gente tem, no âmbito do SUS, a Conitec, e com todo o respeito que eu tenho, né, esse órgão, eu acho que eles fazem um importante trabalho na seleção de tecnologias de saúde que entram no SUS, mas isso ainda é feito sob a lógica neoliberal, a lógica do custo-benefício. E acho que a gente não pode pensar políticas públicas de direitos humanos a partir só dessa lógica. A gente tem que complementar. E aí eu espero que o que eu tenho para falar hoje, né, possa favorecer esse tipo de pensamento, né, um pensamento mais aberto ao outro. Mas o que eu vou falar hoje não estou aqui para falar de direito à saúde, tá? A minha proposta mesmo é conversar mais sobre ideias gerais de democracia e direitos humanos, né, e políticas públicas, né? E vou sinalizar também uma experiência concreta de construção de uma política pública que eu considero inclusiva, né? E que, embora isso não esteja colocado como a prática deles, a gente consegue ver esses princípios, essas ideias de alteridade e hospitalidade, né? Dentro da prática desses sujeitos, porque foi como a gente conversou no último encontro que eu participei, né, com a comissão. Depois disso aconteceram outros encontros, mas naquele sobre formas alternativas de subjetivação, em que se trabalhava a racionalidade neoliberal, trabalhando a obra do Laval e Dardot. Laval e Dardot, eles chamam a atenção de que a gente não deve idealizar modelos alternativos ao neoliberalismo, né? Na verdade, a gente tem que buscar as alternativas nas práticas concretas do cotidiano. A gente tem que olhar, né? Estar aberto a olhar o que as pessoas estão fazendo
e encontrar essas formas alternativas de subjetivação nessas práticas concretas. Isso já está acontecendo, né? Eu já tive a oportunidade de pesquisar outros temas, hoje eu estou trazendo essa questão da população em situação de rua, mas já tive a oportunidade de pesquisar outras iniciativas, né, de coletivos de mulheres na região sul, que trabalham com questão de moda, de roupa, de comunicação, né? Eu já tive a oportunidade de ver outros coletivos funcionando, né, que são práticas concretas que se fundam muito mais numa lógica do bem comum do que na racionalidade concorrencial, na racionalidade do mercado, né? Então, eu acho importante a gente buscar e trazer essas iniciativas para a nossa reflexão como comissão, até para a gente sair um pouco de uma filosofia mais especulativa e começar a olhar mais para as práticas, né? E aí a gente vai ver emergir essas formas alternativas, né? A gente não está aqui para dizer como ser, mas acho que muito mais para fomentar quem já está fazendo. Então, para além dos temas que eu já vim estudando nessa área da filosofia política, o que me inspirou muito para falar as coisas que eu tenho para falar hoje, né? E o Bruno estava do meu lado nessa palestra, e ele viu anotando lá, igual uma alucinada, o caderninho. Porque a palestra do professor Alexandre Mendes, sabe, quando ele começa a falar da interlocução do direito com as humanidades, né, mais especificamente do direito e arte, naquele dia, assim, me chamou muita atenção a questão da importância do processo, né, da experimentação de diferentes metodologias para se chegar a uma solução. Por quê? Por que isso me chamava a atenção e eu ficava empolgada com o que ele estava falando, né? Porque ele estava ali oferecendo uma chave para a gente pensar alternativas a esse problema da racionalidade neoliberal, porque a racionalidade neoliberal ela vai trazer para a gente uma perspectiva de pensamento único, né? Só existe uma verdade, só existe uma solução, só um grupo tem razão. Então, se esse grupo tem razão, tudo que as outras pessoas falarem que não tiver de acordo, então precisa ser aniquilado, né? E aí, como é que a gente pensa a democracia sobre a lógica do pensamento único? Então, conforme o professor Alexandre ele ia falando na palestra dele, eu ficava pensando, é isso, a gente tem que repensar, né, democracia, mas para defender uma democracia plural, né, para que a gente não caia na armadilha do pensamento único. E aí eu comecei a pensar, e aí ele chamava a atenção na palestra também sobre a importância do processo, né, que ele veio trabalhar as janelas de Franz Kafka, né, e o Kafka trabalha muito a dimensão do processo, e a gente sempre faz uma leitura do processo, principalmente do livro O Processo do Kafka, o processo como sendo uma coisa angustiante, burocrática, confusa, né? E aí o Alexandre, ele traz uma outra perspectiva de processo, né? Um processo como oportunidade, né? Um processo que é, na verdade, um caminho para né, se chegar a algum lugar, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de abertura para fluxos, né? Para ideias. E aí eu fiquei, caramba, muito interessante isso. E aí e ele vai defendendo na palestra dele, né, que o mais importante é o processo, é abrir caminhos, né, usar o direito e a arte, né, essa interlocução do direito e da literatura, do direito e da arte, para pensar metodologias, para construir processos, trajetórias, né, mecanismos para a gente caminhar juntos. Muito mais importante do que construir soluções, né? Então, o professor Alexandre ele chama atenção para isso. É muito mais importante do que a gente entregar uma solução pronta, é a gente coletivamente construir uma trajetória juntos para uma solução. A solução a gente vai descobrir lá na frente, né? E pode ser que ela nem dê certo, mas o importante é o caminho, é o que a gente caminhou junto. Mas nesse caminho, né, esse caminhar junto, a gente precisa se preocupar e se perguntar, né? Desculpa, gente, só beber uma água. A gente precisa se perguntar sobre como a gente caminha junto. Eu acho que isso é o que tem mais me incomodado assim nos últimos tempos. Como é que a gente caminha junto, né?
Porque essa abertura por outro, essa alteridade, né, por si só, ela não é suficiente. Então, a minha proposta de pensar democracia, expansão dos espaços democráticos, é me perguntar como é que eu caminho com o outro. Será que o outro só caminha comigo na medida em que ele é igual a mim? Na medida que ele deixa de ser quem ele é, de pensar como ele pensa, para caminhar comigo? Ou será que a gente pode caminhar junto? Né? Será que eu posso receber esse outro na minha trajetória, respeitando as suas condições, deixando que ele fale por ele, e não que eu seja a porta-voz dele? Então, como é que a gente vai pensar políticas públicas em um contexto democrático, né, a partir dessa ideia? E foram todas essas coisas que foram, né, me movimentando para pensar. E aí o argumento que eu quero defender hoje é o de que romper com o modelo de pensamento único, né, para advogar em prol das existências mínimas, e aí isso é uma outra questão que eu vou explicar melhor, mas que também foi trazida na palestra do professor Alexandre. Ele faz uma pergunta provocativa nesse sentido, né? Como eu advogo para as existências mínimas, né? Isso tudo implica ressignificar a ideia que vem se construindo do que é a democracia, né? Então, assim, principalmente para os meus alunos que não estiveram presentes nessas palestras, eu queria primeiramente explicar, né, esclarecer o que se trata as existências mínimas, né, do que a gente está chamando de existências mínimas. Então, as existências mínimas são todas aquelas formas de existência para as quais não encontram visibilidade no nosso regime do sensível, né? Ou seja, no nosso ordenamento político, jurídico, são aqueles grupos, identidades sociais, indivíduos que não encontram um espaço para exercer direitos, né? Eles têm os seus canais de acesso a direitos bloqueados, e eles também não têm as suas identidades reconhecidas como tal, né? E eles acabam não tendo legitimidade para participar dos processos democráticos, que são os processos que, em última análise, vão construir o direito dele. Então, quando a gente está pensando em advogar para existências mínimas, a gente tem que pensar em não falar deles e não falar por eles, mas falar com eles, né? Atuar para que eles possam ter a sua legitimidade reconhecida, não na medida de que eles deixam de ser quem eles são, né? Reconhecer alguém é reconhecer alguém, dando a ele o direito dele continuar sendo quem ele é, né? Então, incorporar alguém ao processo democrático, incorporar alguém à democracia, né, é você incorporar esse alguém respeitando as suas condições, as suas individualidades, né? Então, é disso que a gente está tratando, de pensar uma democracia, né, uma democracia como processo, uma democracia como movimento, nesses termos de inclusão do outro, mas não esperando que o outro deixe de ser quem ele é, né? Sem uma homogeneização dessa sociedade, dessa população, né? E foi a partir da palestra do professor Alexandre, dos textos que eu já estava mesmo estudando, eu passei a me questionar como eu posso exercer a advocacy de direitos humanos, né, de grupos em situação de vulnerabilidade, né? Exercer a advocacy é muito mais do que advogar direitos humanos, porque vai muito além do litígio, do processo, tá? Exercer a advocacy de direitos humanos é articular, tá, as instituições, a sociedade civil organizada, a sociedade civil desorganizada, enfim, é articular pessoas e instituições para promover direitos humanos, instituições públicas e privadas, ou seja, é fazer lobby, é um nome bonito para fazer lobby, né? Mas não é aquele lobby, né, pejorativo que a gente vê acontecer lá no Congresso, não. É articular instituições e pessoas para a promoção de direitos humanos. E o meu argumento principal, né, isso é algo que eu já venho argumentando em alguns textos que eu tenho escrito, é de que problemas complexos de direitos humanos demandam, né, de instituições
a instituição, né, no sentido de a criação de políticas públicas que sejam democráticas no sentido de ampliar a participação de quem cria essa política pública, inclusivas na dimensão daquilo de incluir, da inclusão do outro, ou seja, ela não pensa só as pessoas que são iguais, formalmente iguais, ela pensa também a diferença e respeita a diferença do outro, ou seja, tem uma dimensão aí que é a dimensão do reconhecimento, que é uma dimensão também da dignidade humana. E aí, quando eu tenho políticas públicas democráticas e inclusivas, eu vou ter políticas públicas eficazes, porque elas não vão só atender a um determinado grupo de pessoas, mas elas vão atender aquelas pessoas que se acham sempre excluídas desses movimentos, né? E a ideia é que a construção dessas políticas públicas, e a sua implementação, enfim, que não é só a participação, ela não pode se dar só na fase de construção, ela tem que se dar em todas as fases do ciclo da política pública, né? A construção, a implementação e o acompanhamento, a verificação dessa política. E aí o meu argumento é de que isso tem que acontecer por meio das redes sociais interinstitucionais. Rede social aqui que eu estou falando não é aplicativo de internet, tá? É rede de pessoas, organizações sociais, instituições privadas, enfim, todas as pessoas que estão ali voltadas, né, para a promoção e garantia dos direitos humanos. Porque isso nem de longe é prerrogativa do Estado, já que o Estado é o maior violador de direitos humanos, né? E aí, a minha ideia é que isso tudo seja integrado pelos destinatários de políticas públicas como mecanismo de aprofundamento democrático, de legitimação e de eficiência dessas políticas públicas. Esse meu argumento, ele se relaciona principalmente com a ideia de uma perspectiva de democracia que passa ao largo, passa longe das noções de democracia que a gente costuma aprender na faculdade de Direito, né? Porque quando a gente está lá na faculdade de Direito, a gente fala de democracia substantiva, de democracia participativa, democracia formal, democracia representativa. Eu estou trabalhando com uma ideia de democracia como um processo, tá? Né? Kafka estava lá chamando a atenção para a gente, e aí graças ali à palestra do professor Alexandre, eu consegui ver, né? Ele chama a atenção para a gente observar, né, que tudo na vida é processo. E a democracia também pode ser compreendida como processo. Então, a minha proposta é ressignificar, tá, a noção de democracia, não no sentido de abandonar, não estou descartando, né, os outros sentidos de democracia. Na verdade, acho que a gente tem que adicionar um sentido de democracia como movimento, democracia como processo, né? Pensar a democracia como um movimento contínuo de inclusão do outro, né? A nossa prática democrática, de modo geral, ainda está muito relacionada com a ideia de democracia representativa que se desenvolveu muito fortemente ao longo do século XX, tá? Mas esse tipo de democracia representativa, ela apresenta uma série de problemas, e eu vou destacar 3 problemas que são mais encontrados no modelo de democracia representativa, né? Uma concepção de procedimento de procedimento democrático que é restritivo, ou seja, ocorre por meio de representação, de forma que o cidadão ele acaba perdendo o controle das decisões políticas e econômicas que são tomadas pelos seus representantes, né? A gente vota, ninguém tem tempo de controlar o que está sendo feito no Congresso, o que eles estão decidindo, se eles mantêm aderência à proposta que eles fizeram durante a campanha, se não mantém, isso é inviável. Então, a gente perde o controle, né? A incapacidade dessas burocracias, sejam agentes públicos ou agentes políticos, de agregar ou lidar com um conjunto de informações complexas, né, para tratar de políticas públicas de direitos humanos. Não dá para deixar na mão desses agentes que muitas vezes já vêm de uma elite, eles não têm a ideia do que acontece na ponta, onde as violações acontecem. E aí eles vão pensar políticas públicas de direitos humanos das formas mais escabrosas que se possa imaginar. Fica muito difícil, tá? E a dificuldade que eles têm também de representar agendas e identidades mais específicas, né? Aquelas identidades
que a própria Constituição reconhece como identidades em situação de vulnerabilidade, né? Povos indígenas, quilombolas, caiçaras, mulheres vítimas de violência, enfim, uma série de identidades sociais que vão se constituindo, que são constitucionalmente protegidas, reconhecidas e protegidas, mas que é difícil, mesmo quando se cria uma agenda, uma política pública para essa identidade, muitas vezes elas não têm orçamento e acaba sendo essa política pública ela não é executada de forma adequada, né? E aí é por isso que eu compreendo que o caminho deve ser não o do aprofundamento, né? O caminho deve ser o do aprofundamento da democracia por meio da ampliação da participação das pessoas que são, para quem essa política pública é dirigida, dos órgãos de deliberação, né? Para pensar essa política pública desde a sua gestação, sua criação, passando pela sua implementação e também pelos mecanismos de controle dessa política pública. E aí, portanto, o que eu gostaria ainda de enfatizar é o quanto, na nossa experiência, a democracia representativa ela vem se revelando incapaz de dar conta de pensar pautas de políticas públicas de direitos humanos para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Até porque a gente sabe que a nossa classe política é predominantemente dominada por elites que são conservadoras e que estão muito mais preocupadas na manutenção dos seus privilégios e na sua perpetuação no poder do que com a efetivação desses direitos fundamentais. Então, enquanto isso estiver na mão de poucas pessoas por meio desse modelo de representação, né, a gente vai continuar aqui embaixo enxugando gelo de políticas públicas pouco eficazes, né? E é por isso que eu tenho me colocado como proposta pessoal buscar práticas concretas de promoção, né, de aprofundamento dessa cultura democrática, né, de instituições, enfim, de quem está procurando, né, ampliar o ethos democrático, e na medida que a gente amplia o ethos democrático, que a gente amplia os canais de participação, a gente também contribui para a promoção de um outro tipo de subjetividade, uma subjetividade que não é clientelista, que não está ali só esperando do Estado, que o Estado faça alguma coisa, né? Mas uma subjetividade que está ali, propositiva, num processo, engajada num processo de luta por direitos e construindo o seu próprio espaço. E aí é isso que eu, assim, hoje eu gostaria de destacar, né? E aí veio essa questão também, né, de todos esses pensamentos, de pensar democracia em movimento, ampliação do ato democrático, construção de políticas públicas inclusivas, mas como é que se dá o reconhecimento do outro? E aí aqui eu vou fazer uma explicação melhor desses conceitos que eu estou trabalhando de alteridade e hospitalidade, tá? Quando pensamos em alteridade, vemos-nos diante dessa obrigação de pensar nos outros excluídos, aquele que no processo de institucionalização de direitos, ou seja, nessa ideia de democracia em movimento, sempre vai ter alguém que ficou excluído dos processos de institucionalização de direitos. No entanto, como a democracia está em movimento, a gente reconhece o dissenso como um mecanismo fundamental para a incorporação dessas vozes que se acham excluídas do processo de institucionalização do direito. Então, primeiro, a gente tem que partir da ideia, né, romper com essa ideia de que democracia é consenso. Democracia não é consenso. Onde existe consenso, existe silenciamento, né? Quando você tem um grupo de pessoas que estão consentindo com algo, é porque aquelas que, no fundo, queriam dissentir, estão sendo caladas, estão sendo silenciadas de alguma forma, e por isso elas não podem produzir, tá? Sociedades plurais, sociedades heterogêneas, elas são marcadas por um profundo dissenso e consentimentos que são sempre consentimentos temporários, provisórios.
porque a ideia é que a democracia esteja sempre em movimento e que a gente sempre possa tensionar aquilo que está estabelecido para que a gente possa incluir novos direitos, novos sujeitos, né? Então, a gente tem que sempre se perguntar, acho que o nosso papel para contribuir para esse modelo é sempre se perguntar quem, no processo de institucionalização dos direitos, ficou de fora desse processo, quem está à margem, né? Que vozes estão sendo silenciadas nesse processo, né? Que pessoas estão excluídas, quem está invisibilizado, né? Perguntar sobre quem não está participando do processo democrático. E é nesse processo que a gente vai garantir a transformação social que almejamos, incluindo e tornando visíveis os sujeitos apagados por uma perspectiva estritamente liberal dos direitos humanos, tá? A hospitalidade, por outro lado, nos traz a perspectiva de que não é suficiente esse movimento de inclusão do outro, ou seja, não basta eu incluir o outro, esse movimento ele deve vir acompanhado de um dever de reconhecimento. O que eu quero dizer é que a abertura dos espaços democráticos, dos espaços públicos aos que se encontravam excluídos, não pode ser a partir das regras daqueles que se acham incluídos, de forma unilateral. A ideia de hospitalidade indica que a gente deve receber o outro respeitando a sua subjetividade, de modo que as minhas regras e as regras do outro possam se relacionar de modo dialógico. Não há hospitalidade quando eu incluo o outro apenas na medida de que ele deixa de ser quem ele é. E eu imponho a ele as minhas regras, os meus modos de vida e a minha visão de mundo. O procedimento democrático, nessa perspectiva de democracia em movimento, ou democracia como processo, ela deve ser capaz de reconhecer esses conflitos e contradições que são permanentes, tá, nas relações políticas e sociais de sociedades heterogêneas. Principalmente entendendo que o povo ele não se constitui de determinados grupos específicos que detêm o monopólio da palavra e da ação. O povo, tá, é amplo e inclui em especial o conjunto daqueles que são constantemente obscurecidos e que geralmente são desconsiderados. E aí, né, pensando todas essas questões são as questões que hoje me animam a pensar direitos humanos, tá? Eu fui buscar, né, experiências concretas de inclusão do outro, em que eu pudesse observar alguma prática de alteridade e de hospitalidade. E aí eu encontrei, né, conversando com o coletivo Pretas Ruas, que são meninas assim maravilhosas, é um coletivo de mulheres negras aqui do Rio de Janeiro, formado por advogada, psicóloga, assistente social, que vai trabalhar com a população de rua não numa perspectiva de assistência, mas sim numa perspectiva de luta por direitos. Então, elas realizam, né, como coletivo, hoje em dia elas até já se organizaram, já se registraram, já são uma organização da sociedade civil, mas durante muito tempo elas ficaram ali como um coletivo, trabalhando essas questões, né, de profissionalização, de melhoria da autoestima da população de rua aqui do Rio de Janeiro. Para quem se interessa, eu sugiro fortemente pesquisar. Elas têm Instagram, site, elas recebem colaboração também, quem puder doar, para ajudar no trabalho delas, que é um trabalho incrível. O nome é Pretas Ruas, Coletivo Pretas Ruas. E eu conversando com elas, enfim, sobre o trabalho que elas fazem, e elas comentaram comigo que elas tinham conseguido integrar o CIAMP, né, que é um comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política nacional da população em situação de rua. E aí eu fui pesquisar o que era o CIAMP, como é que ele funcionava, enfim. E aí o CIAMP é um comitê que ele está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. Ele deixou de existir no governo Bolsonaro e foi retomado agora com o retorno do PT, né, com o retorno do governo Lula. Esse comitê ele tem a função de pensar políticas públicas
Mas pensar políticas públicas a partir de uma perspectiva inclusiva, né? Ele conta com ampla participação da sociedade civil, tá? Ele conta com representantes de movimentos, são 11 representantes de movimentos sociais de população em situação de rua, além de 11 representantes de ministérios vinculados ao governo federal, sempre observando paridade de gênero e paridade étnico-racial na participação. E ele vai funcionar dentro do Ministério dos Direitos Humanos com essa função de fortalecer e integrar os outros CIAMPs, porque a ideia é você ter um CIAMP nacional, um CIAMP nos estados, porque a política pública de situação de rua, da população em situação de rua, ela é uma política pública que envolve os 3 entes, né? Estado, município e a União. Então, você tem um CIAMP nacional, um CIAMP no estado e um CIAMP no município. Cada ente tem as suas atribuições com relação a essa população, e aí cada comitê ele está ali para ajudar na criação da política pública, na implementação dela e na fiscalização do cumprimento dessa política pública. O CIAMP ele é retomado a partir de uma DPF que foi julgada e uma determinação do STF para que se efetivassem a política nacional voltado para a pessoa em situação de rua. Então, com essa determinação do STF, o governo federal volta com um comitê, né, recria esse comitê, reinstitui ele e abre espaço para essas pessoas participarem desse processo. Então, tem um processo seletivo em que eles se candidatam e vão sendo escolhidos, tá? O coordenador geral, e é isso que eu queria chamar muita atenção, o coordenador geral desse comitê é pessoa com trajetória de rua, né? Então, foi uma pessoa que já esteve em situação de rua, hoje não está mais. Então, é uma pessoa que vai contribuir com a sua própria experiência para a formação desse comitê e, principalmente, fortalecer o protagonismo dos sujeitos, que é aquela ideia, não basta a gente criar política pública, porque não basta para a pessoa em situação de rua, porque a gente não está ali para falar deles, falar por eles. Eles precisam falar, eles precisam ter voz. Então, quando você traz pessoas que ou estão em situação de rua ou que têm experiência de situação de rua para dentro do comitê, você está devolvendo, você está entregando, na verdade, o protagonismo para essas pessoas. E aí, quando eu assistia, né, o vídeo da audiência de posse que aconteceu no início do ano passado, e aí a gente via, né, estava visível, assim, que são vários, né, estava ali a presença de vários movimentos de pessoas em situação de rua, de vários lugares do Brasil, e tinha essa faixa bem visível que estava escrita assim, nada de nós sem nós, ou seja, uma manifestação no sentido de que nenhuma política deve ser concebida ou implementada sem a participação dessa população, que falará sempre em primeira pessoa para estabelecer as diretrizes da política pública que a afeta, tá? E aí é importante notar, porque isso aparece na fala das pessoas que estão participando dessa audiência, que são pessoas em situação de rua, né? E aí eu também já participei de outros eventos em que essa fala vem à tona, e é importante notar que eles sempre estão denunciando inúmeras barreiras para acesso aos espaços de poder, aos espaços de tomada de decisão, que passa desde, gente, coisas banais, como vestimenta e documentação. Por quê? Porque o Estado, né, por meio dos seus agentes, aqui no Rio de Janeiro você tem a operação da Lei e Ordem, vai lá, assim, toma os documentos, tomam as roupas, tomam os pertences, né, da Secretaria de Ordem Pública, toma os pertences dessas pessoas, e aí depois elas não têm condições de exercer seus direitos mais básicos, que é o de adentrar uma instituição pública e exigir um direito. Por isso, assim, eu acho fenomenal, eu não vou nem entrar nesse detalhe por causa do tempo, mas, assim, certo dia eu estava trabalhando e aí eu escutei um senhor falando assim para mim, né? Falando para mim não, falando para assistente social, e eu estava ouvindo. Eu estou aqui para exigir, eu estava dentro da Defensoria Pública, eu estou aqui para exigir os meus direitos. Porque agora eu estou lá na rua, estou ouvindo essa juventude falar
que a gente tem direito a isso, a gente tem direito àquilo, e agora, e é um senhor que ele tem trajetória de rua longa, ele está em situação de rua desde criança, e já é um senhor, um idoso, uma pessoa idosa. E ele fala ali, né, eu estou aqui para exigir os meus direitos. Eu achei fabuloso, eu acho fenomenal. Porque é isso, assim, o Estado e a sociedade civil, não, assim, não que a assistência ela não é importante, ela é importante porque, como o Betinho já dizia, né, quem tem fome tem pressa. Então, o assistencialismo, ele é importante. Mas a gente não pode parar na barreira do assistencialismo. A gente tem que ir além, a gente tem que se envolver nesse processo, que é um processo principalmente de luta por direitos. Então, quando eu vejo o vocabulário da rua mudar, né, de não estar esperando caridade, de estar exigindo do Estado os seus direitos, eu acho isso fabuloso. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é extremamente importante, eu acho que isso tem que ser percebido e valorizado. Por isso que eu pensei em trazer essas questões hoje, sabe? Então, só para fechar, né, o que eu tinha para falar hoje, das falas que eu vi registradas na cerimônia de posse, é possível vislumbrar que os vetores que orientam esse espaço de construção, acompanhamento e monitoramento de política pública é o protagonismo da população em situação de rua e uma cultura de direitos em substituição a essa cultura do assistencialismo, né? A ideia de trazer essa palestra com esse título Além das Margens é o de entender que é preciso olhar para esses espaços não como um espaço de miséria, não olhar para isso como um espaço de prática assistencialista, mas sim como um espaço de potência, de luta por direitos, tá? Os direitos humanos, na perspectiva do Herrera Flores, é um processo contínuo de luta por direitos, tá? Nada está dado, tudo está em disputa. Então, é preciso que a gente advogue, né, em prol dessas existências mínimas, mas não para falar deles, não para falar por eles, sempre para falar com eles e lutar com eles, tá bom? Era isso que eu tinha para falar por hoje, pessoal. Obrigada, eu estou aberta às perguntas, tá bom? Precisa brigar, não, gente. Tem vez para todo mundo. Não, eu tenho medo desse gap, porque eu sempre acho que o presidente está esperando eu falar alguma coisa, e aí, ao mesmo tempo, também não gosto de falar logo direto, porque aí fala, pô, lá vem Bruno de novo. O meu computador está tão lento que eu fiquei o tempo inteiro tentando abrir o microfone. Eu quero agradecer muito a Érica por ter partilhado esse tema tão provocativo e que não está aos nossos olhos, né? A gente tem muito o olhar centrado para o que a gente vive, da nossa realidade, nossa visão de mundo. E quando tem profissionais que têm essa sensibilidade e realmente traz à tona essas questões que são sensíveis, e a Érica trouxe um ponto maravilhoso, né? De falar, olha, enxerga ele como sujeito de direito, né? Dá voz, ele tem o que falar, ele tem história, ele é um ser humano, ele tem suas inquietações. E isso foi muito bem colocado aqui. Muito obrigada, Érica, por partilhar conosco essa belíssima reflexão. Luciana, seja bem-vinda. Luciana Marinho, também membro da comissão. E eu passo a palavra para o Bruno. E depois eu espero que os alunos de Érica abram as câmeras. Quer deixar o professor feliz? É que vocês olhem para ele e participem, sabe? Mostrem interesse. Eles já ouviram esse discurso hoje. E vocês têm uma professora maravilhosa. Aproveitem, desfrutem. Bruno, você tem a palavra. Obrigado, e depois presidente. Os alunos, por favor, tá? Levanta a mão um por vez. Obrigado, presidente. Érica, muito obrigado. A palestra, sobretudo, ela traz um pensamento lindo, que eu vou, obviamente, discordar, como é praxe, mas é muito engrandecedor ver essa visão, essa sua perspectiva de que é possível uma luta no sentido bastante, eu vou dizer minimalista, tá, Érica? Mas talvez não seja essa bem a palavra.
mas essa questão de dar voz e de estar junto com essas pessoas que estão, obviamente, excluídas tanto da representação política quanto, enfim, da própria existência, né? E, na verdade, o que eu queria só trazer é que eu acho tão difícil a gente enxergar uma eficácia nessa luta, nesse âmbito minoritário. Por exemplo, você citou o CIAMP, né? Porque a gente sempre chega numa barreira, ou pelo menos a gente tem chegado na barreira, e a gente encontra... Aí eu vou falar do neoliberalismo. Você começou a palestra falando para a gente não discutir disso. Mas eu tenho que... Quer dizer, eu volto a ser desse ponto. A gente encontra uma barreira econômica e uma dinâmica social que exige, que demanda para a própria sobrevivência que essas pessoas estejam nessas condições. Inclusive, na verdade, todo mundo praticamente tem suas limitações, mas obviamente que essas pessoas em estado muito mais grave. Eu cheguei a trabalhar no Café Suspenso, que era um projeto do Marcelo Turra, um grande professor que eu tive, que era justamente de prestar esse auxílio, e era auxílio mesmo, era assistencialismo mesmo, de obtenção de documento, porque as pessoas, muitas vezes, as pessoas que estão em situação de rua, muitas vezes não têm sequer documento, então não conseguem nem pleitear alguma coisa, porque não tem uma identidade, não tem um RG, enfim. E eu acho que, eu sempre achei, nessa visão, que o assistencialismo é o topo do que a gente consegue tentar remediar de um sistema que, para a própria sobrevivência dele, exige um controle da mão de obra excedente, qual seja pessoas miseráveis sem local sem qualquer tipo de poder político ou qualquer representação política. E na minha esfera de atuação, que é o criminal, isso fica ainda muito mais evidente, até porque, apesar de eu fazer uma comparação óbvia entre aquele que está encarcerado e aquele que está em situação de rua, porque ambos aí não têm qualquer perspectiva de liberdade ou qualquer mínima condição de liberdade, mas a gente vê que tanto uma coisa quanto outra, elas têm como função primordial o controle de uma mão de obra excedente, né? Controlar uma parcela da população que não presta para servir nem mesmo como um mínimo da mão de obra, e limitar esse acesso. Eu acho que, quando a gente fala de democracia, e também é crítica, eu falo essa coisa toda vez, a democracia é um conceito fraudulento, porquanto quando a gente importa ele lá da Revolução Francesa, historicamente evolui para essa coisa, essa fraude, essa perspectiva fraudulenta do artigo 5º, do artigo 1º da Constituição Federal, né? É impossível que todos os direitos elencados no artigo 5º sejam aplicados a todas as pessoas. Porque se eles forem aplicados, há uma quebra. É impossível que todos tenham os mesmos direitos e que aquelas garantias sejam postas para todos. E tanto é impossível como esse conceito me parece fraudulento, porque primeiro ele decorre de um erro de tradução do grego, porque democracia na Grécia e em grego jamais quis dizer governo do povo, jamais demo teve uma conotação ampla para todos os envolvidos na sociedade, até porque a gente sabe que a democracia ateniense tinha escravo, mulher não votava, a gente tinha estrangeiros e tudo mais, né? E a gente converte. E na Revolução Francesa, tampouco. A Revolução Francesa, justamente por ela ser burguesa, o interesse dela jamais foi difundir direitos para proletariados e para todos os campesinatos. Isso nunca foi o objetivo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha como objetivo depor uma monarquia para que pudesse suceder a ela a classe revoltosa, que no caso era a burguesia. Então, assim, era uma revolução burguesa na qual criou direitos e criou aquelas liberdade, igualdade e fraternidade especificamente para um setor específico. E aí a gente herda com o direito brasileiro e fala, olha, nossa, o artigo 5º, a democracia, o povo, para todo mundo e tal, não sei o quê. Isso nunca me pareceu muito bem crível, nem aplicável dentro do sistema. Achei curioso, você falou, estou aqui para exigir os meus direitos nessa frase. Essa frase é linda, mas que direitos que estão sendo que vai se exigir? Não existe esses direitos não estão aí. Esses direitos não estão nem positivados, porquanto a positivação aí decorre, segundo essa minha visão, de um setor bastante específico, para um setor bastante específico, né? E, quer dizer, que direitos?
E é basicamente isso que eu trago, Érica, achando linda e maravilhosa a sua palestra, mas ainda achando que falta alguma coisa dentro dessa perspectiva para a gente efetivamente falar em possibilidade de dar essa voz através desse caminho de comitê, de monitoramento de política nacional e de criar essas vagas, né? Ela sempre vai encontrar uma barreira, por exemplo, orçamentária. O comitê vai falar de políticas, quem é que vai dar, como é que vai ser esse direcionamento de uma verba efetiva para uma política pública, quem é que vai direcionar a implementação, que é outro fator-chave. Meu pai tem citando aqui meu pai, né? Mas meu pai fez uma tese de doutorado baseado na ideia de confiança para a implementação de políticas públicas. Quer dizer, a degradação da confiança dentre os próprios agentes do Estado que aplicam. Enfim, como é difícil enxergar pragmaticamente como a gente melhora e como a gente rompe esse teto do assistencialismo por esse longo e tortuoso caminho de dar voz ou de brigar junto para ter representação. Era só isso que eu queria falar, queria ver sua consideração sobre isso, sobre, de uma maneira mais pragmática, se é possível, sem a gente tangenciar questões econômicas e, enfim, todas essas questões de direito que eu trouxe. Muito obrigado, Érica. Presidente, desculpa aos alunos da Érica que estão me ouvindo falar há horas, não é esse o objetivo. Muito obrigado. É pré-jogo, né, Bruno? Mas é muito bom te ouvir, porque, como todo o espaço, né, tem que caber realmente o contraponto, e essa é a ideia, né? Eu passo a palavra para a Luciana, que é coordenadora aqui da nossa comissão. Você quer responder, Érica? Vou responder. Para a gente poder monitorar o tempo tudo também. Que eu tenho para falar. Tá bom. Aí depois para a Luciana, e aí eu abro para os alunos. Tá bom. Obrigada pelas considerações, Bruno. Mas, assim, o que acontece? Eu acho assim, que é isso, é aí que o capitalismo vence, né? O capitalismo quer isso, que a gente acredite que não tem alternativa. Não tem alternativa. É a ideia justamente que eu falei no início da palestra, o problema do modelo de pensamento único. É isso que a racionalidade neoliberal colocou na gente, né? E que a ponto da própria esquerda não conseguir imaginar solução para o capitalismo, né? Desde a década de 90, quando tudo começa a ir por água abaixo, o próprio neoliberalismo já não se sustenta mais. Tudo que a gente vê de produção é o fim do mundo. Só existe o fim do mundo como alternativa, ou uma revolução que não vai acontecer. Então, assim, a minha proposta, que é fundamentada também um pouco naquilo da obra que eu li do Laval e Dardot, é ver emergir movimentos, né? Não é de chegar e pensar assim, não, isso aqui vai resolver o problema, mas é ver emergir movimentos de luta por direitos que não se fundamentem nessa racionalidade do fim do mundo, que não acredite que não existe alternativa, porque as alternativas estão colocadas. E quando eu trabalho a noção de democracia, eu achei que eu tivesse conseguido, né, deixar claro que eu não estou trabalhando com a ideia de democracia dos gregos, e muito menos que eu parto de um conceito unívoco de democracia. Muito pelo contrário, quando eu estou propondo alternativas ao sentido de democracia, eu estou propondo aqui que democracia é um conceito plurissignificativo e que cabem muitas interpretações da ideia de democracia. Então, quando eu falo que democracia é um movimento contínuo, democracia como processo, eu já estou admitindo que na democracia vai ter alguém que está de fora, sempre vai ter alguém que está de fora, que está excluído desse movimento democrático mais amplo e que precisa ser incluído, né? Então, assim, quando eu falo dessas questões, eu não estou pensando em soluções que vão dar cabo do capitalismo, mas eu não estou desistindo e falando, olha, pronto, a economia venceu, não tem recursos, a coisa não vai acontecer, porque não pode ser por aí. E aí, quando eu falo sobre a gente olhar para as práticas concretas, é justamente por isso, é porque eu estou vendo acontecer o movimento, né? Então, por exemplo, essa semana teve o movimento o mutirão Pop Rua. O que é o mutirão Pop Rua? É um momento em que as instituições públicas e instituições privadas se reúnem na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro para dar acesso a direitos.
e ali eles tiram documento, cortam o cabelo, têm acesso aos benefícios do INSS, resolve todas essas questões burocráticas, tem ali um espaço para conseguir emprego, para buscar atendimento no SUS. Eu, no ano passado, consegui implementar, né, consegui trabalhando ali dando assessoria jurídica para a Defensoria Pública da União. A gente conseguiu, embora não é minha área, eu não faço previdenciário, eu trabalho com direito à saúde, mas ali a gente estava para fazer previdenciária, a gente conseguiu implantar muitos benefícios, né, da LOAS, restabelecer aposentadorias que tinham sido cortadas pelo INSS indevidamente. Eu tive a oportunidade de entrevistar, né, algumas pessoas em situação de rua e acompanhar esse movimento, dele ter o benefício dele restabelecido e de ele conseguir dar alguns passos, né, num sentido de ter uma vida melhor a partir disso. Então, são experiências concretas, assim, eu não estou falando no vácuo, por isso, assim, a minha preocupação de trazer a experiência concreta do CIAMP, foi um exemplo que eu trouxe, mas, assim, eu tenho outras experiências concretas de ver que não resolve o problema como um todo, não, mas, assim, as teorias que estão dadas aí também não resolveram, então, vamos olhar para as iniciativas que estão buscando, né, alguma coisa e que não estão imóveis diante do problema de não tem orçamento, o poder econômico venceu, a gente não tem alternativa a não ser o que a gente é. Né? Então, tem pessoas que não estão nesse lugar de, eu vou ser isso, eu vou ser massa contingente, ou eu sou população de rua, ou eu sou população carcerária, eu vou estar no movimento entre essas duas coisas. E o que a gente tem observado são pessoas tentando alternativas, e aí eu participei de uma palestra de um rapaz que passou por essas duas condições, né? Foi pessoa em situação de rua, virou pessoa, né, do sistema carcerário, sem ter praticado qualquer crime, né? Foi uma questão até indevida, e que hoje é uma pessoa que está trabalhando, que está, sabe, está na luta e está conseguindo fazer esse movimento. Então, acho que a gente tem que olhar para essas experiências e buscar os mecanismos de transformação a partir daí, e não congelar diante dessa ideia de que o poder econômico é uma barreira intransponível. Tá? Pode passar a palavra para o Luciano. Vamos só com a cara do Bruno, né? Esse espaço democrático nada, Elaine caça a nossa palavra. Vamos tentar otimizar, porque tem muitas mãos. Nem na comissão a gente tem Érica falando tudo isso que ela está falando. A gente não tem na comissão de filosofia da ordem. Vou passar a palavra para o Luciano e depois para o Edson e outros alunos também convidados da professora Érica para conversarem. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, Érica, de ter te ouvido, assim, me identifico demais, né, com essa sua forma de ver a questão da democracia, né, e me sinto, assim, mais motivada, assim, de participar de um movimento social também, né, de uma busca, assim, no nosso cotidiano, da construção de novas subjetividades, né? E de uma sociedade mais inclusiva, né? E aí, quando você trouxe esse exemplo do coletivo Pretas Ruas, eu achei bom demais, que eu não conhecia, né? E eu venho buscando pesquisar exatamente exemplos de iniciativas assim que eu acho que, como você falou, assim, eles existem muitos. Assim, acho que é uma coisa, é um movimento que talvez ainda esteja meio difuso, meio disperso, mas acho que cabe a nós, assim, inclusive como comissão da UAB, como estudiosos, como pesquisadores, né, fornecer assim, uma base filosófica, uma base teórica, né, para unir, para conectar esses movimentos, né, porque eu acho que é assim que a gente pode realmente acreditar numa transformação, né, e tentar
lutar por uma democracia mais real, né? Uma democracia, a ideia de democracia radical, né? Que a Judith Butler fala, né? Eu acho que é muito isso que se busca, né? Uma democracia que vai além dessa mera representatividade da democracia pela via eleitoral, né? Acho que a gente precisa mesmo se movimentar nesse sentido, da busca de uma democracia mais radical, né? E aí, quando você fala da articulação desses movimentos sociais, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? E esse é o caminho que a gente faz assim, por esses pequenos circuitos de afetos, né? Como o contato direto com essas pessoas em situação de rua e o respeito à individualidade delas, a subjetividade delas, né? Compreender como se forma essa subjetividade, isso é fundamental, né? Nesse movimento que se faz por transformação, né? Então, é isso que me deixa assim, eu muito feliz em ouvir a tua fala, que eu quero acreditar muito mesmo os autores que você citou, né? Você sabe que eu também gosto muito, o Dardot e Laval, né? Eu gosto muito de pesquisar esses autores, e quando eles falam do comum, né? Eu acho que essa coisa eu estava vendo aqui agora, eu abri a página do Pretas Ruas para ver, e eles falam exatamente de estar tecendo uma teia do comum, né? E é isso que a gente quer. Eu quero me sentir de alguma forma participando disso, né? E assim poder escapar desse sentimento de fatalidade, de uma catástrofe do mundo capitalista, como se não tivesse alternativa, né? Então, assim, eu não sei se não sei se a gente vai conseguir mudar, mas eu quero tentar por aí, né? Eu acho que esse é um bom caminho da gente tentar e incentivar e participar desses movimentos, ou mesmo que a gente não possa participar ativamente, como militando num desses movimentos sociais, que a gente possa estar aqui, separando um pedacinho do nosso tempo para pensar sobre isso, né? Eu acho que isso efetivamente pode contribuir para políticas públicas, sim, e para políticas públicas que não sejam meramente assistencialistas, né? E que assim a gente pode transformar o direito de uma forma mais autêntica, né? Porque eu estava me lembrando, quando eu falei de circuito dos afetos, eu estava me lembrando do Safato, logo na introdução do livro dele, do Vladimir Safato, ele tem uma citação que ele fala assim, sobre o processo legislativo, o processo de criação de leis, é melhor, que nem a fabricação de salsicha, é melhor não saber, é melhor não ver, né, como é que aquilo é feito, porque é tão sujo, que assim, é melhor. Então, é claro que a gente precisa lutar também por leis mais inclusivas, né, por direitos mais positivados para essa população de rua e todos os vulneráveis de modo geral, mas a luta por direitos é muito mais ampla do que meramente pela via legislativa, né? Então, isso acho que foi inspiradora a sua fala, e fico muito feliz de poder estar com você nesse movimento, de alguma forma que seja, nesse circuito de afetos. Muito feliz de estar nessa comissão, e parabéns pela sua fala, pelo seu trabalho. Muito bom, muito bom. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Edson. Eu vou falar muito rápido, só para... Érica, não confronta o poder. Gente, eu tenho que fazer réplica. Já estou me sentindo sabatinada, eu estou preparada para defesa. Porque a gente tem que prestigiar também os alunos, né? E o tempo, Érica. Eu estou achando isso ótimo, estou amando. Para responder, vamos dar a palavra ao Edson. Quer falar? Fala. Pode.
Não, eu ia falar só que eu acho que Caçou a pra ela mesmo, ela caçou. Agora ela caçou. Ela deu abriu pra lá pra ela caçou de vez a tua, Érica. Eu não sei o que está Não, a acontecendo Luciana aqui. capturou o espírito do que eu estava querendo propor, nesse sentido de que a gente não é tanto o resultado, a gente não sabe se vai mudar, o que vai mudar, quando vai mudar. É a trajetória que importa, é isso, entendeu? Pode falar. Eu vou passar para o Edson a palavra. E o que Érica fez aqui, e o que Luciana complementou, dizendo que a gente precisa mudar, e nem que seja mudando aqui nesse ambiente, é um conceito de Confúcio, é o homem Ju. E Érica já fez, dentro do âmbito onde ela participa, ela já promove mudanças, porque ter os alunos aqui ouvindo, certamente essa semente vai estar plantada. Edson, a palavra está contigo. Obrigado. Boa noite aí a todos. Parabenizar a comissão aí pela iniciativa dessa palestra. Eu acho interessante bastante esse tema, até para a gente ter uma sociedade mais tolerante e entender a importância da democracia, né? A gente tem até a questão o Winston Churchill falou que a democracia é a pior forma de governo, mas com exceção de todas as demais, né? Então, é dessa forma que a gente pode encontrar a participação de todo mundo. Aí a professora Érica, né, falou sobre o problema da democracia representativa, né? Enfim, tem o cidadão perde controle das decisões políticas e outros itens elencados. Mas eu vejo, ultimamente, nos últimos anos, uma participação maior, um interesse, né, maior da população em relação à política. A gente até vê que hoje a grande parte da população conhece os nomes dos 11 ministros do STF. Não sei nem se é tão bom assim, né? Mas, enfim. Mas eu vejo essa participação, esse interesse, mais caminhando para um lado mais extremista, mais intolerante e não democrático da política em si. Então, e eu vejo até pessoas pedindo a volta da ditadura, que não tem sentido nenhum. Então, a minha pergunta é o seguinte: como que a gente pode educar a população para compreender a complexidade, né, das decisões políticas, indo além dessa visão simplista, né, maniqueísta, da política, né? Obrigado e parabenizar a professora Érica. Obrigada, Edson. Então, o que eu tenho, né, argumentado é no sentido de que a gente não pode mudar o outro, a gente não transforma o outro. A gente só tem ação e agência, né? Mas, assim, sobre a gente. Então, assim, esse é um movimento, né? Que assim, foi uma pena a morte precoce do Foucault, que ele estava trabalhando isso, cuidado de si. Então, a gente começa pela gente. A gente se observar, né? Para poder ter uma postura aberta ao diálogo, uma postura respeitosa com o outro. Então, a gente não muda ninguém. A gente pode falar, pode brigar, a gente não muda o outro. Isso é um processo individual, né? Mas eu acho que na medida em que a gente vai se subjetivando nesse lugar, a gente acaba inspirando. Eu acho que o simples ato da gente refletir sobre isso, porque, assim, as pessoas não são perfeitas. Todos nós temos nossos erros e os nossos acertos, enfim. Mas eu acho que a melhor coisa da vida é a capacidade da gente se objetivar, sabe? Da gente olhar para a gente e ter essa reflexão. Se a gente conseguir fazer essa reflexão, a gente já deu assim, um passo enorme, tá? Para construir esse modelo de democracia. Acho obrigado. Que tem mais... acho que a Elaine caiu, eu vou ver aqui quem está na fila, peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aline. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar muito a professora Érica pela sua coragem de falar de um tema ele é um tema que é controverso e que a gente descobre muitas coisas quando a gente está tentando implementar essas práticas, né, de solidariedade. Então, eu vou ser breve, mas eu vou contar, acho que foi o Bruno que falou dessas questões relacionadas à, né, construção de comitês sem políticas públicas. Olha, Bruno, no ano passado, eu participava da Comissão de Direitos Humanos
e eu participava apenas e exclusivamente na parte voltada para a imigração. Então, nós juntos conseguimos construir assim muitas coisas que foram bacanas assim para os imigrantes. Nós conseguimos construir juntos com os imigrantes, na fala deles, né, eles construindo os seus direitos, nós conseguimos manter um comitê intersetorial, né, de imigrantes, e atualmente quem preside esse comitê é um imigrante, né? Então a gente, por exemplo, lutava por políticas públicas por imigração. Vai haver um congresso nacional no final do ano e nós conseguimos, por exemplo, eleger delegados e delegadas imigrantes que pudessem representá-los nesse congresso, né? Para falar de políticas públicas, para falar dessa questão, por exemplo, como é que o atendimento na Polícia Federal já trata uma pessoa que está numa condição de subalternidade, já trata a pessoa, né, daquela forma bruta, por ela estar ali na condição de imigrante. Como é diferente? Aí a gente começa a estudar as questões, os problemas sociais. Por que que o imigrante na França, que fala francês, ele tem maior facilidade de entrar e permanecer nesse país? E isso, Bruno, tem muito a ver com o que você falou em relação à Revolução Francesa. Eu costumo chamar a Revolução Francesa de Reforma Francesa, porque, na verdade, ela manteve muitos privilégios, como, por exemplo, ela não acabou com o direito de herança, né? Então, mantendo o direito de herança, ela manteve também digamos, uma sociedade patriarcal e hierárquica, né? Então, a gente convive com isso hoje. Então, nós que somos aqui todos pensadores, estamos refletindo, às vezes a gente tem um sentimento muito forte de melancolia. Eu estava lendo esses dias um livro de um escritor norte-americano que é conhecido aqui, chamado Mark Fisher, que ele fala assim: é mais fácil a gente desejar a morte do que desejar o fim do capitalismo, por que é tão difícil a gente, né, conseguir construir uma ponte através de nossas ações, né, para evitar esse tipo de desejo melancólico, né? Então, assim, muito interessante a sua fala, porque quando você falou no finalzinho que eu peguei assim, que eu estava escutando ali, mas eu estava em off, mas eu estava escutando, né? Eu lembro muito assim de questões. Você me lembra muito assim, sua fala me lembra muito a luta da Hannah Arendt, né? Que ela fala da questão da importância da ação, né? A gente não pode ficar, digamos assim, num movimento de inércia. A gente precisa agir. Se no momento o que você vai agir através de um assistencialismo, se é o que a gente tem em mãos naquele momento, a gente vai fazer aquele assistencialismo. E se surgir a oportunidade da gente construir lado a lado, como aconteceu na comissão com os imigrantes, a gente constrói lado a lado, porque um troca com o outro, não é verdade? Então, assim, o que eu queria falar era isso, sabe? Eu acho que desculpa, eu queria ter assistido até o começo, mas eu tinha o começo da sua fala, mas eu tinha uma outra reunião hoje, e assim, acho muito importante, né, a questão que você fala da gente não desanimar nas ações que a gente pratica, né, e sempre estar estudando e se aprimorando, né, e o caminho é esse, Érica, eu concordo plenamente contigo. A gente sempre recebe as críticas quando a gente vai para o lado mais teórico, né, que realmente se a gente problematizar o que foi a Revolução Francesa e como ela tem consequências para, né, países como o Brasil, por exemplo, né, o Brasil se inspirou muito em ideais franceses, né, então a gente vê aí que tem algumas questões que emperram que a gente consiga ir adiante em políticas públicas, né, que aí o Bruno está certo nesse sentido. Para construir políticas públicas, você precisa estar conectado ao legislativo, né, por causa do poder orçamentário, por exemplo. Muito bom, Então, Aline.
A gente tem que construir essa ponte. Obrigada, Elaine. Muito obrigada pela tua participação. Passa a palavra para a Érica, para já encaminhar para o final. Tá. Tem mais algum colega que quer falar? Para a Não, gente já fechar? Não, né? não. Então, passa a palavra para você. Agradeço a presença A de Lu ainda todos. está com a mão levantada. Não sei se ela quer Eu falar. acho que deve ter ficado a mão. Ah, tá. E desculpa, gente, eu deixei a minha mão levantada sem querer, mas olha, aproveita a mão levantada para dizer, bora para um novo imaginário político. Você conseguiu trazer essa esperança para a gente, é um processo e a gente está nele, Érica. Obrigada, um beijo. Que bom, gente. Assim, Érica, tem um Cleberson. Aí Oi, a gente passa a Clebson, palavra e pode você falar. fecha. Claro. É só em complemento ao que a Aline estava falando, eu faço um trabalho voluntário, né, em um grupo sem vínculo religioso ou cunho religioso qualquer, que é o Voluntários do Bem, e é mensal, e eu tenho uma vivência, eu faço parte do núcleo de trabalho com o pessoal de ruas, e assim, a gente precisa quebrar essa ideia que as pessoas em situação de ruas, elas são imprestáveis. Muito pelo contrário. Eles estão ali, muitos deles, não só pela alimentação. Eles estão ali porque eles não têm um acolhimento familiar. Né? Tem muito disso. E por convivência há 10 anos nisso, sem nenhum tipo de ganho, é algo bem voluntário, arrecadado R$10 de cada pessoa, e assim, tirando muitas vezes do bolso, eu posso dizer que eles são muito inteligentes, tá? E eles sabem muito sobre direito e sobre política. Porém, eles têm uma questão que é o Estado, com sua eterna inércia, que as pessoas normalizam isso, que eu acho isso um absurdo, eles não têm espaço, que a professora Érica acabou de falar, né? Eles não têm lugar de voz. E por isso eles permanecem ali. Tá? Então, é só em complemento ao que a Aline falou. Obrigada, Clebson. Assim, os meus alunos, eles têm experiências assim que são sempre muito incríveis. Assim, eles sempre trazem contribuições. É por isso até que eu gosto mais de dar disciplina de extensão do que as outras, porque a gente acaba aproveitando essas redes, essas conexões para fazer um trabalho muito bacana. Oi, Edson, quer falar? Não, só complementar também com aquela questão de um projeto bizarro em São Paulo que foi Para dar comida. Essa coisa bizarra, né? Então, até para... O que me inspirou muito nesse projeto foram os caminhos que eu fui por conta da minha pesquisa de doutorado. Eu pesquiso o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União, e o trabalho que o defensor faz lá é esse trabalho de estar inserido dentro dessas redes sociais, dessas redes interinstitucionais de promoção de direitos humanos, né? Então, eu também andei com ele por esse caminho do Comitê Intersetorial do tráfico de pessoas, da questão do imigrante. Eu trouxe para essa palestra a questão da população em situação de rua, mas é justamente assim, o que tem me animado e isso acabou me despertando para essas coisas, é isso, é ver que existe uma teia, uma articulação, como a Luciana colocou, de pessoas e instituições que estão realmente construindo de baixo esse movimento de transformação. Não estão delegando isso para um grande movimento revolucionário que vai transformar, não estão delegando isso para político, não estão esperando do Estado, embora provoque, dialogue com o Estado, mas não estão na inércia esperando que o Estado faça alguma coisa, né? Eles estão ali construindo os mecanismos para poder ter acesso a direitos, e é isso, sabe? Eu acho que isso é o que me mantém com esperança e de acreditar que acho que a trajetória pode ser essa. Agora, é aquilo, né? A gente não é dono da verdade, o que a gente tem é a esperança e um desejo de seguir por esse caminho e a vontade de que dê certo, que saia alguma coisa disso. Né? Mas foi como eu falei, é muito mais sobre a trajetória do que sobre onde a gente vai chegar, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Bom, é isso. Eu queria agradecer de verdade assim, a presença dos alunos, dos colegas da comissão.
Gostei de ser sabatinada, amei. Gente, o Bruno é um amigo. Ele prepara o meu espírito para o que vem pela frente, porque eu sei que vai vir muita coisa. Então, agora eu já estou mais tranquila, sabendo que eu sei que eu dou conta. Né? E é isso, gente. Obrigada aí por tudo, obrigada pelo apoio. E, assim, os elogios do pessoal da comissão, assim, é sempre importante, né? A gente fica muito feliz. Tá? Obrigada aí, uma boa noite, um bom descanso a todos. Beijo.